Vamos ver agora um exemplo um pouco mais complicado, né? Então, eu quero obter aqui as derivadas parciais da f em relação a x e a relação a y. Quero obter as funções correspondentes. E essa função ela é definida para os pontos diferentes de 0, 0 e para os pontos em que é igual a 0, 0. Né? Então, para o ponto que é diferente de 0, 0, ela é definida como uma função racional, em que eu tenho um polinômio dividido pelo outro, x ao cubo menos y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E ela vale 0 se o ponto for xy igual a 0, 0. Ora, se o ponto em que eu quero calcular a minha derivada parcial é diferente de 0, então a minha derivação segue aí a regra tradicional, né? A gente vai utilizar lá a derivação de frações. Então fica a derivada do numerador com relação à variável x vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Agora é só fazer conta, né? Então vou fazer a derivação aqui do meu polinômio com relação a x. Essa variável x é independente, então dá 3x ao quadrado. Aqui desculpe, essa aqui depende de x, essa aqui é independente. Então isso aqui vai dar 0, vezes o segundo termo, que era o denominador, menos o numerador, vezes a derivada dessa em relação a x, vai dar 2x, aqui vai dar 0, então sobrou 2x. Agora é só fazer a distributiva, né, e juntar os termos em comuns. Você observa que aqui você tem 3x à quarta, e isso aqui é menos 2x à quarta, então vai sobrar x à quarta. Depois eu tenho 3x ao quadrado, y ao quadrado, e eu tenho mais 2xy ao quadrado. Então, tirei um xy ao quadrado em evidência, sobrou 3x mais 2, multiplicando. Então, essa é a expressão da minha derivada parcial da f em relação a x, nesses pontos xy diferentes de 0, 0. Mas e no ponto zero, como que eu vou calcular? No ponto zero, para calcular, eu preciso usar a definição, ou seja, eu preciso calcular por meio do limite, né? Então, do limite, o que me interessa para calcular no limite é usar o valor quando y é igual a zero. Então, uma estratégia que foi usada aqui para evitar o cálculo por meio do limite foi definir a função, né, g de x, sendo f de x zero. Foi exatamente o que a gente fez lá atrás, como a gente introduziu, né? Ou seja, a gente fixou o valor do y e obteve uma função de x. E quando eu faço isso nessa função aqui, tá? Ou seja, y igual a zero, vai dar 0 aqui, fica x ao cubo sobre x ao quadrado. Simplificando, vai ficar só x. E zero para esse caso. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. A minha função g é x se x é diferente de zero e é zero se x é igual a zero. Ora, mas essa separação aqui é a mesma coisa, né? Porque quando x for zero, aqui também é zero. Coincide com esse valor de baixo. Então, essa minha função, na verdade, é g de x igual a x para todo x. A derivada disso aqui em relação a x é uma função de uma variável, por isso que eu estou usando linha, né? É igual a 1 para todo x real. Portanto, a derivada parcial da f em relação a x é a derivada dessa minha função no ponto zero, que é 1. Então, eu encontrei aqui a derivada parcial da f no ponto xy, é a minha função. Ela pode ser descrita de duas formas. Se ela for diferente do 0, 0, é dada por essa expressão que eu calculei. E se for igual a 0, 0, é dada pelo valor 1. O mesmo processo eu preciso fazer para y, né? Então, no caso da y, eu vou fazer a derivação com relação a y. Então, eu tenho aqui a derivada de uma fração, tá? Então, vou fazer aqui a derivada da fração, é a derivada do numerador em relação a y, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada parcial em relação a y do denominador, pelo denominador ao quadrado. Derivando isso aqui em relação a y, o x é independente, dá 0, isso aqui dá menos 2y, vezes o meu denominador, menos o numerador, vezes a derivada desse em relação a y, que vai dar 0, que vai dar 2y. Agora, novamente, só fazer as distributivas e agrupar os termos correspondentes, né?
Então eu tenho aqui, os dois aparecem 2y, né? Então, com um sinal negativo, então tirei menos 2y em evidência. Sobrou aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, menos y ao quadrado mais x ao cubo, né? O y ao quadrado vai cancelar, vai sobrar aqui x ao quadrado mais x ao cubo. Tirando o x ao quadrado em evidência, sobra x mais 1. Então ficou menos 2yx quadrado, x mais 1, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. E essa é a derivada parcial em relação a y para todos os pontos x e y diferentes do 0, 0. Aí do zero eu vou considerar novamente a mesma estratégia, ou seja, eu vou fixar o ponto x igual a 0, né, o plano x igual a 0, e vou obter uma função que depende só de y. E quando eu faço isso lá na minha função, ou seja, fixando x igual a 0, vai sobrar menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Então, isso aqui simplificando y ao quadrado sobra menos 1. Então, fica menos 1 se for diferente de 0 e 0 se o y for igual a 0. Portanto, eu tenho h de y igual a f de 0y, que é menos 1 se for diferente de 0. Aqui tem uma ilusão de ótica, né? Na verdade, isso aqui é um y, tá? Y diferente de 0, y igual a 0. Portanto, a derivada existe e é 0 para todo y diferente de 0, tá? E ela não existe no ponto 0, porque há uma descontinuidade dessa função, né? A gente sabe que se a derivada existe, a função é contínua, e isso não ocorre aqui, tá? Para essa derivada h, para essa função h. Portanto, a derivada em relação a y é dada por aquela expressão apenas para x e y diferente de 0, 0. E não existe para o ponto 0, 0. Vamos ver mais um exemplo. Esse é um pouquinho mais teórico, mas é muito interessante, muito importante, que ele remete também a um resultado que a gente tem do cálculo de uma variável, ou seja, se a derivada de uma função de uma variável é igual a 0, então essa função é constante, né? É uma constante. A mesma coisa acontece aqui, só que se eu tenho que a derivada parcial da minha função é 0, então a função não depende da variável x, né? Porque se a derivada parcial em relação a x é 0, ela não depende em relação a x. Ou seja, existe uma função de uma variável de tal forma que a minha função de duas variáveis pode ser escrita apenas como se fosse uma função de y, apenas de y. Para verificar isso, o que a gente observa é que se eu fixo y igual a y0, eu tenho uma função h, que é f de x, y0, então eu fixei esse plano. Quando eu fixei esse plano, essa função passou a ser uma função de uma variável, tá? E essa função é uma constante, porque a derivada dela é a derivada parcial da f em relação a x, né? No ponto x, e a gente viu que ela é 0 para todo par xy, consequentemente a minha derivada da h é 0, portanto h é uma constante, é uma função constante, que a gente sabe do cálculo de uma variável. Em particular, o h de 0 é igual a constante igual a h de x para todo x. Ora, mas o h de 0 é f de 0, y de 0, e o h de x é f de x, y de 0. Portanto, o f de x, y de 0 é igual ao f de 0, y de 0 para todo x. Só que esse y0 que eu escolhi é um y0 arbitrário, eu fixei um valor para ele. Então pode ser qualquer um. Portanto, isso vale também para todo y, tá? Fixo. Isso mostra que a minha função ela depende apenas de y, porque eu posso zerar a variável x e nada vai ser alterado. Então, isso mostra o resultado. Portanto, toda vez que eu tenho uma derivada parcial de f em relação a uma determinada variável, se essa derivada é 0 para todos os pontos, isso significa que a função independe daquela variável. Mais um exemplo, né, para a gente encerrar essa parte de derivadas
parciais de primeira ordem, então a gente tem aqui, ó, uma função f de xy que tem derivadas parciais no ponto 0, 0, só que ela não é contínua no 0, 0. Isso é um ponto muito importante, porque a gente sabe lá do cálculo de uma variável que quando uma função possui derivada num ponto, então ela é contínua naquele ponto. E isso está dizendo para nós que o fato de ter derivadas parciais naquele ponto não significa que ela é contínua naquele ponto. Isso significa que nós vamos precisar de um conceito um pouco mais sofisticado de derivada, de diferenciabilidade de forma geral, para que essa propriedade seja mantida. Ou seja, se ela satisfazer essa condição de diferenciabilidade, ela precisa garantir que a minha função é contínua no ponto. Tá? Bom, mas vamos ao exemplo. Então nós temos aqui a função xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se o ponto for não nulo, e 0 se o ponto for 0, 0. Para calcular o valor das derivadas parciais no ponto 0, 0, nós vamos usar a definição de limite. Então, vai ser o limite quando o x tende a 0, né? Quando o x tende a 0, de f de x0 menos o f de 0, 0 sobre x menos 0. Estou fazendo o limite em cima daquele plano y igual a 0. Só que o f de x0, na hora que eu substituo aqui, né, vai dar 0 sobre x, dá 0. Então é 0 menos 0 sobre x. Isso aqui dá 0, então é o limite de 0, que é 0. Da mesma forma, para tomar o limite, ou a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0, eu vou novamente considerar o limite, só que agora fazendo o y tender a 0. Então eu tenho f de 0y menos f de 0, 0 sobre y menos 0. O f de 0y, quando eu substituo x igual a 0, dá 0 sobre y ao quadrado, que é 0. O f de 0, 0 é 0, dividido por y. Isso aqui é 0 sobre y, que é 0, e quando eu tomo o limite de y tendendo a 0, ele também dá 0. Então os dois limites existem e são iguais a 0. Coincidentemente são iguais, não há nenhum problema nisso. Tá? Só que essa função não é contínua no 0, 0. Para mostrar que ela não é contínua, eu vou considerar aqui uma curva, né, que é a identidade aqui, né, do meu eixo, t e t. O t e t ela passa no ponto 0, 0 quando t é igual a 0. Então, quando eu pego a função, que é a composição da f com essa curva gama, eu tenho que isso aqui vai ser exatamente, bom, estou substituindo, vamos voltar ali, ó, na minha definição, eu tenho t e t, então vai ficar t ao quadrado, aqui é t ao quadrado mais t ao quadrado, então é t ao quadrado sobre 2t ao quadrado, simplificando o t ao quadrado deu meio. Portanto, essa minha função, ela é meio se o t é diferente de 0, e é 0 se t é igual a 0. Então, você vê que esta função, ou esta função que eu obtive, ela não é contínua no ponto t igual a 0. Se ela não é contínua no ponto t igual a 0, segue que a f não pode ser contínua no ponto t igual a 0, porque essa curva são funções contínuas. Tá? Portanto, ela não é contínua no ponto 0, 0, como a gente queria mostrar. Então, retomando, por que esse exemplo é muito importante? Porque ele mostra que o conceito de derivadas parciais ainda não é suficiente para garantir um conceito que a gente tinha no cálculo de uma variáveis, de que uma função diferenciável necessariamente tem que ser contínua no ponto.